Olá pessoal, vamos continuando então aqui. Nós criamos no nosso último vídeo o método put, né? A parte de alterar registro. Agora nós vamos fazer o método delete. No repositório, nós já possuímos que, através da herança, esse artist repository ele já herda o método delete by ID, ao qual, pelo próprio nome disso, é para remover uma determinada entidade, um determinado registro do banco de dados através do seu ID, que no nosso caso a gente chama de UUID, certo? Então aqui no repository já existe, o que nós precisamos criar é aqui dentro do nosso service. Então, a primeira coisa é declarar na nossa interface. Ele é um método void, ele não vai retornar nada. Podemos utilizar o mesmo nome que os repositórios utilizam, que é delete by ID, e vai receber como parâmetro o UUID, que é o que nós vamos buscar para deletar. Dei o Ctrl S, agora ele vai me pedir para me implementar aqui na classe Artist Service Impl. Então, posso vir aqui, clicar aqui em cima, né, e dizer adicione métodos não implementados. Ele vai criar aqui embaixo, então, um método com o to-do. Aqui nós vamos apenas chamar o nosso repository.delete by ID, passando o UUID, certo? Depois nós vamos dar uma melhoradinha nisso aqui, criar umas regras de validação e tudo mais, mas por enquanto só isso aí. O repositório vai acionar o nosso, o service vai acionar o nosso repositório. E aqui na controladora, então, nós vamos criar um método, né, que vai responder o verbo HTTP delete, então, delete mapping. Ele também vai receber via path o nosso UUID. E o padrão ele vai responder um response entry, porém, esse response entry não vai ter nada. Então, eu posso botar aqui um ponto de interrogação que vai receber qualquer coisa. Então, eu vou botar aqui delete. E o nome dele, e ele vai receber como parâmetro, então, via path variable, né, um UUID. Então, aqui ele simplesmente vai chamar lá na camada service o método delete by UUID. No que nós colocamos o método, ele já pede para nós. Opa, faltou uma coisa, né? Agora eu vi aqui. No artist certo, faltou nós botar o throws exception. Vamos botar aqui, Ctrl S. E no service impl, então no artist service eu botei o throws exception, no service impl eu vou botar throws exception também, certo? E agora sim ele vai me dizer aqui, ó, agora você precisa ou declarar essa função com throws, né, throws declaration, ou englobar ela no try-catch, é o que nós vamos fazer. Se der algum erro, a gente vai dar um bad request, assim como nos outros métodos. Vou copiar aqui do put, substituo toda a parte do catch. E se der certo, se não acontecer erro, eu dou um return response entry ponto ok, sem corpo nenhum, certo? Daí eu dou um build aqui para ele construir. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Vamos fazer o teste então. Vou pegar aqui, vou dar um send. Vamos dizer que eu vou querer apagar TNT. Então, vou apagar esse cara aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou criar aqui uma requisição do tipo delete. Localhost artists e aqui o UUID. Vou dar um send. Ok, certo? Ok, header. Beleza. E ele não retorna nada. Se eu der um send de novo, ele vai dizer ok de novo. Se nós ver aqui, ele não existe mais, só existe o ACDC, Nirvana, ou seja, Veras Virgem. Se eu der o delete, ele vai dar o OK de novo. Por quê? Porque ele não verifica isso, se existe ou não existe, certo? Então, nós vamos fazer uma validação. Aqui no Artist Service Impl, a gente também vai criar um método void para validar. Então, vou botar aqui em cima um método protected void validate delete by ID, que vai receber o UUID, né? Vou dar throws exception e ele vai verificar. Então, antes de eu chamar o repositório para deletar, eu vou chamar o método validate delete by ID. E aqui eu vou verificar se não, negação, né, ponto de exclamação, repository.exists by ID,
UUID, se não existe, mesma coisa que aqui, ó, nós fizemos, ó, se não existe registro com esse UUID, a gente estoura uma exceção. False, dá para até copiar aqui de cima, ó. Vou copiar aqui, ó. Não existe registro com este UUID. Então, vou copiar aqui, jogar aqui, Ctrl S. Esperar ele reiniciar. E agora ele vai, se eu tentar apagar um UUID que não existe mais, ele vai dar um bad request e no cabeçalho vai vir a mensagem de erro. Não existe registro com este UUID. Certo, pessoal? Então, o método delete está aqui, certo? Nós já podemos melhorar isso aqui também. Eu gosto de criar métodos validate, né? Validate para como é que eu vou dizer? Para os outros, para o find e tudo mais. Então, dá para criar aqui, né? Dá para criar esses métodos. Então, vamos criar aqui um método validate para o find by ID e para o find by name. Beleza? Então, aqui vai ter mesma coisa, protected, void, validate, find by ID, vai receber um UUID, throws exception, e por enquanto ela não vai fazer nada. Opa, exception, né? A única coisa que aqui, antes de acionar o find by ID do repositório, a gente chama o validate find by ID. Aqui no find by name, mesma coisa. Protected, void, validate, find by name. Vai receber a mesma questão aqui do find, né? Tanto name como pageable. Daqui a pouco a gente vai querer validar alguma coisa da paginação, né? Então já passa ali. Por enquanto ele não vai fazer nada, apenas ele vai ser invocado aqui. Ele vai servir mais quando a gente for fazer a parte de herança, que daí vai sobrescrever, vai poder sobrescrever esses métodos, certo, pessoal? Então aqui a nossa artist controller já está funcionando, né? Então nós temos uma validação, temos uma procura, temos todo o processo certinho aqui. Deixa eu só dar uma conferida se está tudo ok. Mas pelo que eu percebo, está tudo dentro do esperado, né? Então, e está construído todo o nosso CRUD. Então, nós temos o create, que no HTTP é o método post. Nós temos o nosso read do CRUD, que é o get mapping, buscando uma lista de entidades, né? Uma página de entidades. O get map buscando uma entidade específica. Temos o nosso update lá do CRUD, né? A letra U, que é o nosso put. E temos o nosso D de delete, né? Delete, também aqui mapeado certinho. Então, pessoal, nesse primeiro momento nós já criamos toda a parte da infraestrutura do CRUD para entidade artista. O próximo passo agora é melhorar isso aí, partir para as próximas entidades, mas muito interessante os próximos aí, que vai ter a parte de genéricos, herança e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, até o próximo.